vídeo de hoje eu vim te mostrar como que você pode ganhar até R$ 1.000 todos os meses investindo em boas empresas e, claro, começando com pouco, né? Quando você começa com pouco, consequentemente, você não tem tantas opções, talvez, de qualidade para se investir. Mas eu separei 5 empresas que têm, sim, já números significativos. Já dei uma estudada a respeito das empresas, já fiz um resumo e vou te mostrar 5 empresas e, consequentemente, quanto precisaria se investir, quanto que você precisa investir nessas empresas para receber até R$ 1.000 todos os meses e, consequentemente, empresas de qualidade. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e bem-vindo ao canal Mente de Milhão. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo, pois já vai estar me ajudando bastante, beleza? E para o vídeo de hoje, vamos falar sobre 5 empresas. Quanto que nós precisaríamos investir, né? O que essas empresas podem entregar e, consequentemente, se vale a pena para você ou não investir. E eu vou falar sobre isso melhor direto do nosso computador. Eu já fiz aqui um resumo, basicamente, das empresas. Estamos falando de 5 boas empresas de segmentos distintos e, consequentemente, muito seguros. Algumas ações aqui que eu tenho na minha lista são 5, consequentemente iniciadas pelo Banco do Brasil, que tem o código BBAS3. As ações do Brasil hoje custam aqui próximas de R$ 27,09, seguidas aqui da Sanepar, que é a empresa que tem o código SAPR4. Sanepar é uma empresa de saneamento básico, Companhia de Saneamento Básico do Estado do Paraná, é uma empresa de saneamento básico de um setor perene também e custa aqui aproximadamente R$ 5,34 atualmente. Seguida, temos uma empresa do setor elétrico, que é a Taesa, né? Transmissão de Energias Aliança, consequentemente do código TAEEE, final 4, ações preferenciais, custando R$ 11,44. Seguidas da TRPL4, uma empresa também de eletricidade aqui, com foco principalmente na região sul do país, Transmissões de Energias Paulista, também conhecida como ISA-CTP, e o código TRLP4, ações preferenciais, que custa aqui aproximadamente R$ 24,55, né? Por último, nós temos outra ação de um banco, que é o Banco ABC do Brasil, de código ABCB4. São as empresas que possuem alguns indicadores, digamos assim, muito bons. Alguns indicadores que, claro, se você for pesquisar um pouco a respeito de cada empresa, você vai ver empresas que têm uma margem líquida muito boa, pagam dividendos com uma certa frequência anualmente. São empresas que possuem um PVP ou um preço justo, abaixo do seu preço justo, no caso as ações estão sendo negociadas abaixo do seu preço patrimonial, ou seja, com um determinado desconto. Consequentemente, são empresas que têm ótimos números também, possuem uma previsibilidade das receitas, dos rendimentos, empresas que trazem segurança para quem quer investir e quer diversificar a carteira, né? E, consequentemente, também ganhar um pouco de valorização em relação ao seu preço. Se está descontado, ser mais barato no momento, isso também vale a pena para se investir pensando nessa questão. Eu vou mostrar o porquê também ao longo desse vídeo, né? Do porquê que muitas vezes você tem que analisar um momento mais interessante para comprar uma ação, consequentemente. Aqui tem algumas informações também a respeito dos dividendos dessas empresas. O Banco do Brasil pagou 8,9% em rendimentos de dividendos ali nos últimos 12 meses. A Sanepar pagou 5,17%, a Taesa pagou 10,78%, a ISA-CTP ou TRLPL4 pagou 8,9% e, consequentemente, o Banco ABC pagou aqui 6,7%. Temos um dividendo um pouco maior no caso da Transmissão Aliança, né, que é a Taesa. Consequentemente, as outras empresas, por se tratar de outros segmentos, também com seus dividendos um pouco menores, mas pagam anualmente. São empresas que têm uma segurança em vários outros indicadores também. O foco não é falar sobre os indicadores, eu já falei bastante sobre indicadores em outros vídeos por aqui. Você pode fazer uma busca, inclusive o vídeo que eu postei anterior a esse eu explico um pouco a respeito de PVP, de outros indicadores também. Então, se você quiser entender um pouco melhor, pode voltar e assistir o vídeo que foi postado anteriormente, antes desse. Inclusive, eu até falei sobre alguma dessas empresas também que está nessa lista aqui. Então, nós temos aqui um resumo, né, sobre as empresas, o código de negociação, o seu preço. O preço não é algo tão interessante para o vídeo, eu coloquei aqui só como uma questão de informativo, né, porque também tem o intuito dele estar aqui, que é a cotação atual das ações. E essas são 5 empresas, consequentemente, muito confiáveis
e que pagam dividendos anualmente. Para nós investirmos algo em torno de, para que nós precisamos receber, no caso, R$ 1.000 todos os meses, nós precisaríamos investir uma quantidade de dinheiro que desse um retorno em média de R$ 12.000 por ano, certo? Eu precisaria ter um valor acumulado de patrimônio para que, através dos dividendos, esse rendimento seja o equivalente a R$ 1.000 por mês ou R$ 12.000 por ano. Ou seja, nós vamos precisar sim de um capital um pouco mais elevado para se investir. Dá para ter essa percepção. Vamos imaginar o seguinte, né? Que ao longo do tempo nós investíssemos, por exemplo, R$ 1.000 em cada uma dessas empresas, né? Quanto que isso daria aproximadamente em retorno? Podemos fazer essa simulação aqui e ter mais ou menos uma base, né? De quanto que isso seria o nosso retorno. Aqui anualmente nós teríamos recebido, vou fazer até uma conta aqui de patrimônio acumulado total, porque eu não tinha feito ainda uma conta de total, né? Vamos pegar aqui, arrastar para o lado, nós temos aqui a média de dividendo anualizado, consequentemente, e a renda média mensal dos dividendos. Por exemplo, um patrimônio de R$ 5.000 hoje, com base na cotação também, nós poderíamos receber algo próximo ao ano de R$ 405,30 ao ano, né? Isso aqui está bem longe de ser um valor equivalente a R$ 1.000 por mês, mas já dá para ter mais ou menos uma percepção. Ao ano receberíamos isso, o que é o equivalente aqui, consequentemente, a média de R$ 33,78 por mês. Lembrando que as empresas não pagam mensalmente, né? As empresas não têm a obrigatoriedade, como por exemplo fundos imobiliários que pagam todos os meses. Aqui no caso das empresas, algumas pagam semestralmente, outras trimestralmente, como é o caso da Taesa, do Banco do Brasil, outras pagam apenas uma vez ao ano, mas estamos levando em consideração o seu retorno, os dividendos pagos anualmente, o valor que nós vamos investir e o retorno esperado, né, através desse investimento. É apenas um resumo do nosso investimento, uma percepção de quanto que seria o nosso valor necessário para se investir e também quanto que isso aproximadamente daria em relação aos seus dividendos pagos aqui na nossa coluna de Dividend Yield. Então, se investíssemos aqui R$ 1.000 em cada uma dessas ações, nós receberíamos em média, nos últimos 12 meses, R$ 405. Ainda está bem longe, né? Precisaríamos investir ao longo do tempo. Por isso que eu coloquei o preço de cotação aqui ao lado. Por quê? Porque vocês podem perceber que a maioria das ações tem um preço abaixo de R$ 30. Por exemplo, Sanepar custa R$ 5,34. Tem ótimos números, uma margem líquida da empresa muito boa. Existem diversas informações a respeito dessas empresas aqui que eu já tinha pesquisado antes, já tinha feito um resumo. E isso enquadra vários números que são interessantes, um PL interessante, um PVP abaixo de 1 e diversas outras coisas. Margem líquida, distribuição, a segurança das empresas. Então, por isso que essas 5 empresas estão aqui nesse resumo, né? Podemos ver que a maioria das empresas aqui tem um pouquinho o preço mais alto, no caso, em relação ao valor, é a Banco do Brasil, que custa R$ 27, mas o seu PVP é abaixo de 1, né? Algo ali próximo de 0,90, 91, e ainda está bem descontada. Ou seja, ela pode sim atingir os R$ 30, consequentemente, daqui a algum tempo, não pode, talvez nem demore tanto assim. Para nosso rendimento mensal, estamos bem longe de R$ 1.000, né? Podemos ver que com apenas R$ 1.000 em cada uma das empresas, o nosso rendimento médio mensal é de R$ 33, então nós precisamos continuar investindo, aportando nessas empresas. Vamos aumentar aqui o aporte para R$ 10.000 ao longo do tempo, para termos mais ou menos uma percepção de quanto que seria necessário investir em cada uma das empresas. Se aumentássemos o nosso aporte, por exemplo, de R$ 50.000 em cada uma dessas empresas, distribuindo, né, o equivalente a 10 mil para cada uma dessas empresas, podemos ver que o nosso dividendo anual já aumenta. Anualmente nós teríamos investido R$ 50.000 e um retorno aqui de R$ 4.053, né? Um rendimento até já razoável. E em média, ao mês nós teríamos recebido algo próximo de R$ 337,75, ainda longe do nosso esperado, que é uma média de R$ 1.000 por mês ou 12 mil ao ano. Ou seja, mesmo que começando com pouco, nós precisamos aumentar ainda mais o nosso aporte. O que é 10 mil vai ter que ser elevado aí para pelo menos 25 mil, né? Vamos até pôr aqui já um valor equivalente a 15 mil reais em cada uma dessas empresas. Já dá para ter mais ou menos uma boa percepção de como vai se comportar os nossos dividendos. A média aqui seria de R$ 506 ao mês em dividendo pago, distribuído nessas 5 empresas. Então aqui você já teria teoricamente uma carteira de ações de empresa que pagam dividendos e de segmentos diferentes. Nós temos aqui
três segmentos: um setor bancário, que é um setor muito bom, o setor de energia elétrica, outro setor muito bom também da economia, e consequentemente saneamento básico, né? Três setores muito bons, que tem uma certa perenidade, né? Uma certa defesa em relação a fatos econômicos, por exemplo, e aqui você já conseguiria até montar uma pequena carteira de investimento, levando em consideração essas 5 empresas. Ou poderia adicionar mais, consequentemente, com o tempo, né? Aqui é apenas um exemplo, te mostrando isso com 5 empresas que têm ótimos números e traz confiança para quem quer investir. Então nós já percebemos que com um patrimônio de R$75 mil de investimento, o nosso rendimento médio é algo aqui praticamente a metade do que a gente espera. Então nós vamos ter que investir algo próximo de R$150 mil. Ou seja, vamos ter que aumentar o nosso patrimônio aqui, algo próximo de R$30 mil para cada uma dessas ações, né? É o que eu vou fazer, vamos distribuir aqui o valor equivalente, nós já podemos ter mais ou menos uma percepção do nosso rendimento. Então é basicamente isso, R$150 mil hoje, nós receberíamos R$12.159 anualmente em dividendo dessas 5 empresas, levando em consideração que teríamos uma distribuição aqui de 20% do patrimônio para cada uma delas, né? 30 mil de 150 mil seria o equivalente aqui a 20%. Juntando as 5 partes, nós teríamos 100% da nossa carteira, que é o equivalente total a 150. E uma média de dividendo, distribuindo aí, dividindo por 12, né? Basicamente é esse o cálculo. Eu pego meu dividendo anual e divido ele por 12, eu chego na média mensal dos dividendos. Não, consequentemente, eu recebo todos os meses, porque a distribuição de dividendo muda de empresa para empresa, mas o acumulado total do ano, consequentemente, vai ser o mesmo, né? O que muda vai ser o período de pagamento. Umas vão pagar em um mês, outras vão pagar em outro, outras só vão pagar uma vez no ano, mas o importante é que nós recebemos esses dividendos. E aqui, com esse cenário, neste cenário, levando em consideração esses dividendos, é claro, nós teríamos aqui um patrimônio de R$150 mil mais ou menos investido e um dividendo médio de R$ 1.013,25 aproximadamente. Isso daria mais ou menos quanto, né? Ou quantas ações equivalentes eu teria de cada uma dessas empresas? Podemos fazer o cálculo também, é bem simples, só utilizarmos aqui o nosso investimento e dividirmos pela cotação. Nós chegamos aqui já a uma equivalência em relação à quantidade de ações que seria necessária para cada uma das empresas, né? Podemos ver aqui que teríamos aproximadamente 1.107 ações do Banco do Brasil, 5.618 ações da Sanepar, 2.622 ações da Taesa, 1.222 ações da TRPL4 e 1.328 ações do Banco ABC do Brasil. Uma quantidade até mais ou menos aqui, a quantidade maior consequentemente é de Sanepar, mas é relacionada principalmente a isso aqui, ó, ao seu preço de cotação. Outra coisa que eu acho que vocês têm que levar em consideração, investir R$150 mil levando em consideração esse cenário, mas a quantidade de ações aqui pode variar também, tá? Eu estou falando deste valor atual de cotação em relação a este investimento aqui, por exemplo, de R$30 mil, o equivalente a isso aqui. Agora, imagine que se eu comprasse as ações do Brasil, por exemplo, a R$25, né? Vamos colocar aqui R$25,60. As minhas ações, consequentemente, aumentam, né? Eu consigo comprar mais ações com o mesmo valor. Por isso que é importante que você sempre leve em consideração. Se eu comprasse, por exemplo, Sanepar a R$5,10, eu aumento gradativamente as minhas ações também, assim como todas as outras ações. Por isso que é sempre importante, né? Eu estou pensando no dividendo, na média que eu quero receber mensalmente, mas também pensar no preço, né? Levar em consideração também o momento certo de compra. Não vou comprar uma ação quando ela já está com o seu preço muito elevado, porque aí eu perco até a possibilidade de ganhar mais também com a valorização. Uma outra coisa que, consequentemente, pode estar relacionada à sua carteira de investimento. E se você não sabe, existe basicamente 3 formas de você ganhar dinheiro investindo em ações, né? A primeira forma é recebendo dividendos. A forma mais comum de se receber é através dos dividendos, né? Você vai ganhar, a partir do momento que você comprou as ações, você tem elas sobre sua carteira de investimentos, você vai receber dividendo. Seja mensal, de algumas empresas, ou anual, trimestral, enfim. Você vai receber dividendos. A segunda forma de receber também, ou ganhar dinheiro com as ações, é através dos juros sobre capital próprio, que é uma forma de remuneração que as empresas também pagam. Principalmente bancos, né? A maioria dos bancos também pagam muito juros sobre capital próprio, que é uma forma de despesa ali que a empresa tem, como se fosse uma remuneração, um pagamento de juros a sócios, consequentemente isso é abatido também lá no resultado da empresa. Claro que
No dividendo você tem um rendimento livre de imposto, já vem livre de imposto isento. No juros sobre o capital próprio, na fonte há a retenção de imposto de renda também. Você já recebe com essa retenção realizada, mas acontece essa retenção também na hora do pagamento. E, consequentemente, a terceira forma que você pode ganhar dinheiro ou perder é com a valorização das ações ou com a perca do valor também. Se você, por exemplo, tivesse comprado ações do Banco do Brasil há um ano atrás, hoje você teria uma valorização ali de pelo menos uns 40% do preço dessa ação. O que seria interessante, né? Em menos de 24 meses você tem uma valorização entre 40% a 50% do preço que você pagou, ou se você pagou mais barato até ainda do que aquilo, você tem uma valorização muito maior ainda. Por isso que é sempre importante levar em consideração também essa parte na hora de investir e fazer a sua carteira de investimento. E você já investe em alguma dessas empresas que eu te mostrei no vídeo de hoje? Deixe aí nos comentários qual que é a sua favorita. Banco do Brasil, Sanepar, Taesa, qual dessas empresas é a tua predileta? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.